Todos. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023. Convido a servidora para a leitura da ata. Bom dia a todos. A ata da 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Tomado Geru, realizada às 9h15 do dia 22 de dezembro de 2022. Às 9h15 do dia 22 de dezembro de 2022, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizar a 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomado Geru. Presentes os vereadores Antônia Costa Marques, presidenta, Edileide Velames da Silva Guimarães, vice-presidente interina, Neverton de Araújo Santos, secretário, Maria Edna Lima Santos, Edivaldo Cardoso Soares, Márcio Leonil da Silva, Antônio Miguel de Santana e José Velames. Constando a ausência dos seguintes vereadores: Jackson dos Santos Nascimento. Havendo o número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão e, em sequência, foi lida a ata da 29ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Também foram lidos o ofício 170/2022, ofício 172/2022, emenda modificativa aditiva supressiva de número 01 do projeto de lei 010/2022, emenda modificativa número 3 ao projeto de lei 009/2022, emenda modificativa 04 do projeto de lei 009/2022, emenda modificativa de número 05 do projeto de lei 009/2022, emenda modificativa 06 do projeto de lei de número 009/2022 e emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 009/2022. Em seguida, aberto o pequeno expediente. A vereadora Edileide Velames da Silva Guimarães cumprimentou a todos, falou da importância da população acompanhar os trabalhos da casa. Em relação ao projeto de lei 03 de 2022, disse que no ano passado foi votado um orçamento de R$ 47.400.000. Na saúde, especificadamente, por volta de R$ 8 milhões, que achava pouco, autorizando o remanejamento de 45%, devendo a folha de dezembro já está empenhada nesse orçamento. Então, não está entendendo o que ocorreu, e a culpa é do vereador, da vereadora Edileide. Deixou claro que a culpa não é sua, lembrando da presidente do FUNPREV, que organizou o seu orçamento para este ano, apesar do aperto que passou no ano passado. O vereador Edivaldo Cardoso Soares cumprimentou a todos. Disse que os vereadores são oposições politicamente, mas não oposição ao povo. E quem conversa com o prefeito, ele relatou que o dinheiro para pagamento dos funcionários está na conta, mas não tem orçamento. Lembrou que até hoje a gestão não atrasou o salário do servidor, questionou: vamos deixar o funcionário sem dinheiro, o comércio sem dinheiro, todo mundo sem dinheiro. Propôs a realização de uma nova sessão naquele mesmo dia para votar o que não se tem mais tempo, que foi vereador em 4 mandatos, longe da administração, mas nunca foi orientado por Pedrinho, liderança política, a votar contra qualquer projeto. Por isso, está aqui firme. A vereadora Maria Edna Lima Santos cumprimentou a todos, parabenizou o vereador Edivaldo por suas colocações, citou que a marca da gestão não é atrasar o salário, como já ocorreu outras vezes em gestão anterior. Nesta, que o controle interno pediu o pagamento do salário de pedaço em pedaço, todos os meses. Direcionando-se aos vereadores da oposição, disse que já chegou a hora de parar de fazer politicagem com os projetos que chegam aqui, os quais só beneficiam a população, inclusive o FUNPREV, que hoje o município se encontra sem o CRT, estando negativada. Refletiu sobre a eleição do FUNPREV, em que a presidência indicou os funcionários públicos contratados para representar o poder legislativo, o que não aceita. Se os vereadores não têm nível superior, justifique. Pediu os vereadores que não permitam que fiquem sem o salário no final do ano, o que é preciso para que isso
Para isso, é apenas o remanejamento. Convidou os vereadores que fazem parte da Comissão de Finanças para discutir e emitir os pareceres das proposições. O vereador José Velames comentou a todos, disse que durante toda a vida esteve a favor dos funcionários públicos, mas não precisa que o prefeito vá às redes sociais dizer o que ele quer. Lembrou dos direitos dos servidores que têm que ir para a justiça. Destacou que o ano passado o prefeito fez uma baderna na rua e na outra semana passou o salário. Então, não se preocupem, vocês não ficarão sem salário. Esse prefeito está brincando com a lei. Ressaltou que os vereadores não serão irresponsáveis, mas é impossível analisar isso tudo. Se o prefeito tinha esse problema, por que não mandou antes? Nesta casa, por exemplo, irá sobrar dinheiro. Aqui existe planejamento. O vereador Márcio Leonildo da Silva cumprimentou a todos referindo ao seu remanejamento, disse que 18% dos 45% foi para a folha de pagamento e o recurso não é o suficiente para o pagamento da folha de dezembro, que espera que os vereadores cumpram seu papel, porque estão para fiscalizar, não estão ali para brincadeira. Lembrou da contratação que foi reprovada há cerca de 3 meses. Somente os motoristas da educação possuem contrato até abril, os demais não. A Lei nº 604/2021 é bem clara. Apenas 18 pessoas podem ter a contratação prorrogada. Por fim, disse que o certo é todo mundo com dinheiro na conta. O vereador Antônio Miguel de Santana cumprimentou a todos, disse que o projeto de lei de número 03/2022 é uma obrigação de todos votar, pois o dinheiro tem, mas é preciso da autorização da Câmara para remanejar. Dando como exemplo a folha de pagamento da educação. Caso não seja aprovado, o funcionário não receberá e o município com recurso próprio vai pagar R$ 1.041.000. Então, cabe a cada um vereador com sua consciência votar. O vereador Neverton de Araújo Santos cumprimentou a todos, lembrou que a casa nunca votou contra um projeto que fosse em benefício dos servidores ou da sociedade. Recordou o projeto dos 14% quando disseram que o município iria parar caso não fosse aprovado. Questionou: o município parou? Então, o intuito do carro de som e daquelas lives era de tocar o terror na sociedade, para que a sociedade viesse a esta casa, o que é muito bom para que acompanhe, principalmente em relação à LDO, porque é muito bom jogar a responsabilidade para os vereadores da oposição, mas a responsabilidade de quem é de fato não foi dita. Relatou que foi autorizado R$ 21 milhões de remanejamento, e o que foi questionado foi para onde foi esse valor. E o que chegou para nosso lado foi que serviria de desculpa. E questionou: será que o vereador Edivaldo provaria do jeito que está ali, se ele estivesse do nosso lado? Que a resposta de um simples ofício questionado sobre o que foi feito com o remanejamento vieram mais de 90 páginas, e se o prefeito quisesse simplificar, ele teria feito. Aberto o grande expediente, a vereadora de Leide Velames da Silva Guimarães destacou que no orçamento a saúde teve um aumento louvável, por ter passado para 11 milhões. Sobre o projeto de lei 013/2022, o prefeito tinha conhecimento que dia 15 de dezembro saía de recesso, além de ter a LOA para votar, mas ainda não saíram. E o que chama mais atenção, o artigo que determina a retroatividade do projeto a 1º de dezembro. Isto é uma prova de que ele já tinha ciência dessa deficiência. Reiterou que não tem culpa se o projeto não passar. Em relação ao projeto da contratação, lembrou que ele foi substituído por outro após a leitura do primeiro e disse que apresentaria uma emenda pedindo voto nesta e nas outras que foram apresentadas, questionando alguns pontos e projetos no que tange ao valor da remuneração e alguns cargos ausentes. Explicou que sua emenda tira da necessidade do processo legislativo o cargo de médico, devido à grande dificuldade de conseguir médico. Destacou que é preciso ter coerência em tudo, inclusive quando se vai à rede social falar o que se quer. Recordou que neste orçamento deveria ter as emendas impositivas, mas não foram atingidos os 6 votos necessários. O vereador Edivaldo Cardoso Soares, referindo-se ao vereador José Velames, disse que
quanto ao que for pago com reajuste, não foi gasto com quem não trabalha, ou de forma irregular. E se foi, cabe a ele denunciar ao Ministério Público, porque o vereador é para fiscalizar. Referindo-se ao vereador Duda, disse que na votação que não teve problema, poderá ter problema pesado. Quanto à vereadora Adileide, no que tange ao processo seletivo, não deveria ter para ninguém. Para que fosse possível aproveitar, o povo do Tomar do Jeru seguiu dizendo que fazer política para o servidor público é uma falta de respeito. Relatou que na rua corre o nome de um picareta, que orienta os vereadores para fazer o mal para Pedrinho Balbino. E essa orientação ele está fazendo para estragar com a sociedade. Lembrou que a vereadora falou que o Natal será mais fraco, mas será mais fraco se ela ouvir o picareta. Informou que com certeza o prefeito não irá pagar para não correr o risco de ficar inelegível, porque todos nós temos que respeitar a lei. Questionou aos vereadores o que vai acarretar de prejuízo a eles votar em projeto que vai beneficiar a sociedade. Reiterou que chega de picareta, colocar ordem nesta casa. A vereadora Maria Edna Lima referiu-se a Jal, que é representante dos vereadores, pediu que converse com eles e faça uma intervenção para que não fiquem sem um salário, e para isso só é preciso aprovar esses 5%. Já basta o que passaram em 2015 e 2016. Disse que os vereadores mandaram ofício pedindo informação à gestão e agora reclamam pela resposta que tiveram. E se não tivesse sido resposta, pediriam mais, pois é assim que funciona. Citando o que foi solicitado, relatou que existem coisas mais importantes para serem discutidas, inclusive as despesas da Câmara. É preciso prestar atenção no quanto a Câmara recebe e o que é feito com esse dinheiro. E quando pediu a prestação de contas, pediram que recuassem da aprovação de projetos. Reiterou seu pedido de intervenção a JAL, pois enquanto funcionário público quer apenas o salário, e não é hora de fazer política sem necessidade. Sobre o projeto apresentado pelo vereador Duda do Zuí, que antecipa o 13º salário da servidora gestante no 7º mês de gestação, no qual fez uma emenda para que a solicitação fosse feita a partir do 4º mês de gestação. Explicou que essa alteração, porque no texto original parece que a gestante teria direito somente ao 7º mês, por isso fez a emenda, pois o projeto é bom. Citou o valor que está na conta do Fundeb do município, ressaltando que está esperando só que a Câmara vote os 5%. Reiterou o pedido mais uma vez em nome de cada servidor para que votem a favor do projeto. Referindo-se ao projeto de contratação, disse que está feliz por a vereadora Adileide ter reconhecido seu erro e repensando a necessidade do processo seletivo para os médicos. O vereador José Velamos da Silva iniciou esclarecendo que nenhum dos 5 vereadores da oposição são orientados por picaretas e que seu dever é zelar pelos direitos do povo. Que esse picareta constrói, dá emprego, respeito e que seria bom que chegasse mais de 10 nessa qualidade em Tomar do Jeru. Destacou que o forte do prefeito é colocar medo na cabeça dos funcionários, que acha que porque paga o salário em dia é um bom gestor. Questionou o motivo de ter ocorrido o atraso nos salários, uma vez que só se fala de atraso, mas não se diz o motivo. Citando as dificuldades, destacou a situação do FUNPREV, que só existe dívida viabilizada pelo gestor. Ressaltou que é preciso planejamento. Se tivesse feito isso, existia o dinheiro na conta. Que seu discurso é o mesmo. E o povo. Defendeu que a gestão deve cumprir as leis. Relatou que já dirigiu a Câmara com responsabilidade e todos os direitos dos servidores acatou, exemplificando o Estatuto do Servidor Público. Sempre estará a favor do povo. Ressaltou que Tomar do Jeru está nessa situação desde 2006, quando foi criado um FUNPREV. Precisou mudar essa situação, diz isso desde 2010, quando foi aprovada a lei de número 570. Informou que o orçamento será aprovado com 2 pontos, um de remanejamento para que não ocorra o que está acontecendo, e pediu que o prefeito cumpra com suas obrigações. Destacou que quando o prefeito pagar o direito dos trabalhadores, ficará feliz. O vereador Márcio Leonildo da Silva disse que com a
a empresa de contabilidade da Prefeitura e da Câmara são as mesmas, seria uma alternativa para que fosse desembaraçado esse desfecho. Relatou que com remanejamento de 2,1%, haverá um vício na casa, porque isso ocorrerá diversas vezes. Sobre o Prevenir Brasil, diz que em conversa junto com a vereadora Maria Edna, o gestor mandará o projeto até a próxima terça-feira, para que seja apreciado e votado até o final do ano, e assim seja pago o benefício. Relatou que em todas as esquinas tem 3 coisas que o povo costuma dizer que está quebrado: o Funprev, a cooperativa de pedreira. E quando não se sabe usar a máquina, fica assim, todo mundo discutindo por um bem só. Então, espera que os vereadores tenham ciência do que irá fazer. O vereador Antônio Miguel de Santana pediu que os vereadores votem no projeto de remanejamento para que os servidores recebam salário. E como está próximo ao final do ano, pode correr o risco de, mesmo sendo votadas, ainda assim ficará sem receber. Sobre o projeto de lei 010/2022, em que é pedida a contratação de profissionais, pois apenas 18 funcionários podem continuar até 2023, citando os cargos, destacou que esses projetos são em benefício da população. Colocou-se à disposição para votar nos projetos em qualquer horário. O vereador Neverton de Araújo Santos disse que parece que o vereador Edivaldo não é parlamentar, ou dá de doido e esquecido, ou acha que amedronta algum vereador aqui, pedindo mais uma vez que o respeite para que seja respeitado, pois o vereador não é mais que ele. Sobre o processo seletivo, disse que na época houve uma conversa com o prefeito e o procurador, o senhor George, para que colocasse 50% dos servidores, dos enfermeiros e técnicos formados, quando receberam a resposta de que não tinham condições de fazer isso, impondo uma mentira desvalada nos servidores. Questionou se o vereador falou do Previne Brasil. Ressaltou que é humilhante os servidores irem à justiça brigar pelos seus direitos. Isso o vereador não tem coragem. Perguntou o piso dos professores, que até agora não foi pago, os triênios, as licenças, ressaltando que o vereador não fala porque não tem resposta para dar ao povo. Concedido 1 minuto para o vereador Edivaldo falar, este disse que, respondendo à vereadora, quando disse que defende quem não tenha processo seletivo para ninguém, continuando, o vereador Neverton questionou pela resposta do piso dos professores e que daria quanto tempo o vereador quisesse. Destacou que é preciso ter coerência nessa tribuna e respeita a cada servidor. A sessão foi suspensa por ter o vereador Edivaldo saído do controle e se retirado da casa devido ao questionamento do vereador Neverton. Continuando, o vereador Neverton disse que não entendeu a exaltação do vereador Edivaldo, pois o que pediu foi apenas que ele mostrasse onde estavam os direitos dos servidores públicos, pois temos que tomar cuidado quando apontamos o dedo para o erro dos outros. Parabenizou o vereador Márcio pelo Previne Brasil e que o projeto chegue logo para que votem. Concedeu a palavra à vereadora Edileide. Esta pediu respeito ao vereador Edivaldo, pois não é orientada por um picareta, explicando que a sociedade de Jeru e de fora sabe como ela é. Que os projetos discutem e chegam a um entendimento, ressaltando que até hoje não foi orientada e não conhece ninguém que seja picareta. Solicitou as palavras, em relação às palavras do vereador Edivaldo, porque tem respeito em relação a ele enquanto parlamentar, ressaltando em seus votos possui suas convicções. Continuando, o vereador Neverton disse que tem respeito pelos servidores e sabe das dificuldades de cada um, pois tem o conhecimento do trabalho de cada um. Por fim, pediu desculpa a todos pelo ocorrido, ressaltando que só quer que seja cumprido o direito de cada um. Por fim, na ordem do dia, foi aberta a segunda discussão da emenda modificativa e aditiva 001 do projeto de lei 009/2022, que antecipa o 13º salário da servidora gestante. A vereadora Maria Edna Lima Santos pediu que os vereadores analisassem a emenda, porque ela melhora o projeto, que é um projeto bom. O vereador Márcio Leonildo da Silva disse que tanto o projeto como a emenda estão aptos à votação, parabenizando
o vereador ao final. O vereador Antônio Miguel de Santana diz que é favorável à emenda e ao projeto, vez que eles beneficiam... Desculpa, gente. Vez que eles beneficiam as gestantes. Só um minuto. O vereador Neves de Araújo disse que analisará as emendas junto com seus colegas vereadores. Com a palavra a presidência da mesa, disse que os projetos serão analisados e que os servidores não se preocupassem, porque eles não ficariam sem suas remunerações. Isso está falando em nome de todos os vereadores, pois jamais prejudicarão a nossa cidade. Concedida a palavra à vereadora de Leide, disse que, com relação à alteração do projeto de contratação, esta não vai atrapalhar o andamento, pois seria possível fazer o parecer, já que a tabela com relação ao médico, psiquiatra e farmacêutico será modificada, sendo reiteradas suas palavras pelo vereador Márcio, em seguida, que completou dizendo que pode tomar ciência da tabela pelo WhatsApp. Pauta. Foi convocada a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo, relatando que constam nesta Casa Legislativa as seguintes preposições. Projeto de Lei 006/2022, Projeto de Lei número 009/2022, Projeto de Lei 010/2022, Emenda modificativa e aditiva do Projeto de Lei número 009/2022, Projeto de Lei número 011/2022, Projeto de Lei 012/2022, Projeto de Lei 012/2022. Ai, cara, só um minuto. Porque é extensa, aí vai recebendo. Projeto de Lei 012/2022, emenda modificativa 0 no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2003. Emenda modificativa 02 do Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023. Projeto de Lei 03/2022. Emenda modificativa aditiva suspensa 01 no Projeto de Lei número 010/2022. Emenda modificativa número 3 ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023. Emenda modificativa número 4 ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 2023. Emenda modificativa de número 7 ao Projeto de Lei Orçamentária 2023. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai ser assinada pelo presidente e secretário. Convido o vereador Jackson para fazer parte da mesa. Dando continuidade aos trabalhos, coloco a ata em votação. Vereador José Velames, vereador Márcio, vereador Everton, vereadora Maria Edna, vereador Jackson. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. A ata da 31ª sessão ordinária do segundo período. Só um minuto.
Ata da 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomato Jeru. Realizada às 9h15, do dia 27 de dezembro de 2022. Às 9h15 do dia 27 de dezembro de 2022, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizar a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Tomato Jeru. Presentes os vereadores Antônio Costa Marques, presidente; Jackson dos Santos Nascimento, vice-presidente; Neverton de Araújo Santos, secretário; Márcio Leonil da Silva, Antônio Miguel de Santana, Edeleide Velames da Silva Guimarães, José Velames da Silva, Edivaldo Cardoso Soares, Maria Edila Lima Santos. Havendo um número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Em sequência, foi lida a ata. Na primeira sessão solene do segundo período legislativo, também foram lidas as seguintes preposições. Em seguida, foi lida a primeira sessão solene do segundo período legislativo. Também foram lidas as seguintes proposições. Subemenda aditiva de número 01/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva número 01 ao projeto de lei 010/2022, subemenda supressiva 02/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva de 01 ao projeto de lei 02/2022 e do projeto de lei 010/2022, ainda apresentada a nota de repúdio. Inicialmente, a presidenta da mesa propôs que todas as proposições existentes na casa fossem colocadas em discussão e votação naquele dia, o que foi aceito pelo plenário por unanimidade. Por conseguinte, a sessão foi suspensa por 5 minutos para a organização dos projetos. Em seguida, aberto o pequeno expediente, o vereador Márcio Leonil da Silva cumprimentou a todos com relação ao projeto do Previne Brasil. Disse que este chegou a casa naquela manhã e que assim seja apreciado. Apreciado e votado, sendo possível trazer mais um benefício para todos os que recebem Previne Brasil. Pediu a compreensão de todos, de cada um dos novos vereadores. A vereadora Maria Edna Lima Santos reiterou a palavra do vereador Márcio e solicitou que o projeto que Previne Brasil seja colocado em votação junto com os demais. Aberto o grande expediente, o vereador José Velames da Silva cumprimentou a todos, lembrando que o recesso era para ter iniciado no dia 15 de dezembro, pois está cumprindo com suas obrigações. Explicou que quando dá o sim, é com consciência, e quando dá o não, é também. E para o bem de vocês. Ressaltou o Poder Legislativo, dizendo que o maior poder, especialmente o vereador, é preciso que a população acompanhe a atuação do vereador. Destacou que quando sair desta casa, que sai com a cabeça erguida, e se disser não hoje, pede a compreensão de todos, pois o dia a dia explicará a cada um que o único cidadão que manda em sua opinião é Deus e é guiado pelo povo. Informou que nas emendas seu voto será sim, bem como no projeto de contratação. Destacou que os servidores não serão prejudicados e pagará para ver se o prefeito deixará os servidores sem pagamento. A vereadora Edeleide Velames da Silva cumprimentou a todos, reforçou que seria bom que todas as vezes a casa fosse cheia como estava. Sobre o projeto de contratação, disse que inicialmente chegou
um projeto sem referências ao processo seletivo, o qual foi retirado e substituído por outro que supria esta ausência, em que já foi apresentada emenda e subemenda. Explicou na sessão passada que não defendeu que não seja feito concurso para médico, ou ao contrário, concurso é o mais justo. O que defendeu foi que o processo seletivo não seja feito para os médicos, porque foi demonstrado e os vereadores da oposição foram culpados por não terem mérito na decorrência do processo seletivo. Relatou como foi feita a tramitação para o processo seletivo, ainda no início do mandato, inclusive em reunião com o prefeito e George, em que foi pedido que o gestor desse prioridade a pelo menos 50% dos filhos de Tomado Jeru, enfermeiros, que tinha em média de 10 formandos, e a resposta foi que não seria possível, mas o Ministério Público e o Tribunal de Contas já estavam cobrando à gestão a realização do processo seletivo. Destacou que no projeto do processo seletivo foi criada uma emenda que deu ainda ao prefeito a oportunidade de contratação direta por 6 meses, e só depois ocorreria o processo seletivo. Relatou a informação que recebeu de um candidato que veio fazer o último processo seletivo que saiu horrorizado. Esclareceu mais uma vez que não é orientado por nenhum picareta, pois não conhece ninguém com esse perfil. Ressaltou que quando os projetos chegam a esta casa, tenham cuidado de analisar e discutir e pedir orientação ao jurídico, citando a ausência do médico psiquiatra e do farmacêutico, para exemplificar a importância de observar cada projeto. Pediu o voto das emendas, explicando a importância das emendas impositivas. A vereadora Maria Edna Lima Santos cumprimentou a todos. Destacou que, pelas palavras do colega, ficou subentendido que ele ficará contra o projeto dos 5%, pedindo a cada um dos parlamentares que use a razão e permita o remanejamento para o pagamento do salário. Colocou o senhor Valmir, representante da CAT, para dispor sobre o que é essa comutação, dotação orçamentária. Via ligação telefônica, a vereadora continuou dizendo que acredita que ficou bem explicado pelo senhor Valmir, pessoa que é técnica representante da CAT na Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Então, não existe por que não votar a favor do projeto de concessão dos 5%. Agradeceu ao senhor Valmir e presidente da Casa por permitir a participação daquele. Destacou que é a favor dos projetos e de algumas emendas. Algumas emendas foram apresentadas pela oposição. O vereador Jacques dos Santos Nascimento cumprimentou a todos, destacou que o projeto será deliberado neste dia. Relatou que é favorável ao projeto do Previne Brasil, pois foi um projeto que cobrou desde quando iniciou a legislatura. Sobre a saúde, relatou que tem recebido diversas reclamações de pacientes que estão ficando sem resposta. E a casa de apoio fechou. Destacando o fato de que existem pacientes oncológicos que estão saindo do município às 4 da manhã e voltando ao final da tarde, sem nem se alimentar. Apesar de precisarem de uma dieta especial, disse que concorda com a pessoa que trabalha na casa de apoio. Também precisa de descanso, mas não concorda com o fechamento da casa de apoio porque a doença não tira recesso. Ressaltou que existem pacientes que estão bloqueados por servidores, por isso estão sem informação. Por fim, na ordem do dia, foi aberta a primeira discussão das seguintes proposições, sendo lidos os pareceres das respectivas, os quais foram emitidos pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos. Emenda modificativa 01 ao projeto de lei orçamentária anual 2023. Com relação a este, o vereador Márcio Leonil da Silva disse que não é favorável, uma vez que só autoriza o remanejamento de 2,1%. A vereadora de Leide Velames da Silva disse que não
disse que, como foi aberta a primeira e a segunda discussão dos projetos e emendas, é favorável a todos. A vereadora Maria Edna Lima Santos disse que não é favorável da emenda por abrir um crédito adicional somente de 2,1%, vista a dificuldade que se encontra com autorização de 40%. O vereador Jackson Santos Nascimento disse que é uma das emendas mais importantes, porque o ano passado foi dado aos 45% e justamente aí ocorreu o desequilíbrio do remanejamento. Então, o ano que vem, poderemos acompanhar mês a mês cada situação, para que não acabe o ano com esse desequilíbrio. Informou que seriam colocadas em votação também a emenda de número 03, que prevê R$40 mil para distribuição gratuita de sementes ou mudas para os agricultores do município. E a emenda 04, que destina R$50 mil na manutenção de serviços públicos de saúde de média e alta complexidade. A emenda 05, que destina R$70 mil para a Secretaria de Saúde para a compra de insumos e material de consumo. A emenda 06, para a manutenção de assistência farmacêutica, que é a distribuição de medicamentos gratuitos no valor de R$70 mil. E a emenda 07, que trata da manutenção do programa de tratamento para os pacientes que precisam se deslocar do município, com a destinação de mais R$40 mil. Em relação à emenda modificativa 02 ao projeto de lei orçamentária anual 2003, a emenda modificativa de número 03, projeto de lei orçamentária anual 2003, a emenda modificativa de número 04 ao projeto de lei orçamentária anual 2003, os vereadores mantiveram de acordo com os pareceres das comissões. Seguindo com a discussão da emenda modificativa 05 ao projeto de lei orçamentária anual 2023, a vereadora de Leide Velames da Silva Guimarães reforçou seu entendimento favorável às emendas. Após foi aberta a discussão da emenda modificativa 06 do projeto de lei orçamentária 2023, da emenda 07 do projeto de lei orçamentária 2023, sobre as quais os vereadores acataram o posicionamento dos pareceres. Ato contínuo. Foi aberta a discussão do projeto de lei 010 de 2022. Sobre os vereadores acatarem o posicionamento dos pareceres, o ato contínuo foi aberta a discussão do projeto de lei 2010-2022, em relação ao qual a vereadora de Leide disse ter duas emendas, por isso é a favor do projeto conforme as emendas. A vereadora Edna Lima Santos disse ser favorável ao projeto e solicitou outra emenda, pois tinha uma. O vereador Jacques dos Santos Nascimento disse que acompanha a vereadora de Leide e opiniou por suspender a sessão, para que fosse esclarecida a emenda à vereadora Maria Edna. Continuando, foi colocada em discussão a emenda modificativa aditiva supressiva de número 01 ao projeto de lei 010/2022. A subemenda aditiva 01/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva número 01 ao projeto de lei 010/2022, a vereadora de Leide Velames da Silva Guimarães disse que está subemenda, porque foi percebido que a emenda 01 é o mesmo projeto, que não havia previsão de médico psiquiatra, bem como para que este ano não passe pelo processo seletivo. Seguindo, foi aberta a discussão da subemenda supressiva 02/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva de número 1 ao projeto de lei 010/2022 e do projeto 010/2022, o vereador Neves de Araújo reiterou seu posicionamento favorável a todas as emendas, inclusive quando aquela que retira
do processo seletivo do cargo de médico. Por fim, foi aberta a discussão do projeto de lei. O vereador Antônio Miguel de Santana disse que não tem certeza se daria para fazer o pagamento sem esses 5%. Por isso, está de acordo com o projeto. O vereador Márcio Leônio da Silva relatou que deu parecer favorável para o projeto subir para a votação, tendo a preocupação com o Fundeb, informando o valor existente na conta, de boa parte do recurso ou de todo ele, no ano que vem não ser usado para o pagamento da folha. A vereadora de Leide Velames da Silva disse que já foi dado os 45% ao prefeito e agora quer mais 5% para somar 50%. Destacou que o projeto deveria ter chegado na casa pelo menos até o mês de outubro, e isso foi falta de planejamento, pois o remanejamento de um local que não deveria tirar, que é a folha de pagamento. A vereadora Maria Edna Lima Santos afirmou que tem certeza que esse projeto passará hoje, independente de tudo que já foi ouvido ou já viram. Mas a razão irá entrar nos corações de cada um, para dar oportunidade de garantia do salário até 31 de dezembro, citando o valor existente na conta do Fundeb e nas contas do MDE. Reiterou o pedido de aprovação do projeto, destacando que a responsabilidade neste momento são de todos e que sua posição permanece como está no parecer. O vereador Divaldo Cardoso Soares disse que já foram favoráveis várias emendas e com certeza não sairá do bolso do vereador um centavo e está para dar resposta ao povo, porque quando o povo nos mandou mais uma vez para esta casa, foi para resolver seus problemas, e esse é um dos maiores. Foi convocada para a realização imediata da 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente e o secretário. Essa foi a ata. Foi dia 27 de dezembro de 2022. De dezembro de 2022. Coloco a ata em votação. Vereador José Velames. Coloco a ata em votação. Vereador José Velames. Vereador Márcio. Vereador Neverton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jacques. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. A ata da 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomado Jeru, realizada às 12h45 do dia 27 de dezembro de 2022. Às 12h45 do dia 27 de dezembro de 2022, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões,
reunir os vereadores para realizar a 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomados Jeru. Presentes os vereadores Antônia Costa Marques, presidenta. Jackson dos Santos Nascimento, vice-presidente. Neverton de Araújo Santos, secretário. Márcio Leonildo da Silva. Antônio Miguel de Santana. Edileide Velames da Silva Guimarães. José Velames da Silva. Edivaldo Cardoso Soares. Maria Edna Lima Santos. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. E em seguida abriu o pequeno expediente. Não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente, o vereador Márcio Leonildo da Silva dirigiu-se à mesa diretora, pois recebeu informação de que o projeto do Previne Brasil seria colocado para votação em uma sessão extraordinária. Então pediu a compreensão para que a proposição seja apreciada até o dia posterior, e assim o pagamento seja realizado até o final do ano. Reiterando o seu respeito à opinião de cada parlamentar, a vereadora Maria Edna Lima Santos pediu como subiu todas as emendas que foram apresentadas ainda hoje para todos. Também faça da mesma maneira com relação ao Previne Brasil. Solicitou a cópia da ata em que fala sobre a participação do Conselho do Fundprev. O vereador Edivaldo Cardoso Soares cumprimentou a todos, disse que errar não é coisa maior que se tem e o ruim é continuar no erro. Pediu desculpa a quem estava na sessão por aquele momento nervoso. E por outro lado diz, isso foi importante porque ele descobriu que tem pessoas que acham interessante que esse tipo de coisa aconteça para que seja puxado seu tapete nesta casa. Relatou que tem 7 mandatos, 6 como vereador e 1 no executivo. Mas nos 6 mandatos teve o prazer de ser adversário político do prefeito, mas em momento algum viu um cartaz pedindo a vereador para que vote no projeto. Pois tenho certeza que quando o povo jeruense nos abraça, era para que ele, no momento como esteja, seja respeitado para que todos cheguem ao final do ano com seu dinheiro no bolso. Destacou que todos conhecem a seriedade do executivo e se alguns parlamentares acharem algo errado, que tome providências com o Ministério Público. Informou que o projeto deu entrada na casa no dia 7 de dezembro e com certeza teve o tempo necessário para cada um analisar por que não devemos deixar o funcionário sem dinheiro. Chamou a atenção para o fato de que foram favoráveis a quase todas as emendas que foram apresentadas por vereadores da oposição, mas votamos para que não está estragando nada. Então, da mesma forma que foi dado um braço nas emendas que sejam dadas no salário dos servidores. Isso porque cada um destes tem seus compromissos e gostaram de pagar o que deve. Ressaltou que todos os vereadores já receberam no dia 20. Que se houver alguma coisa errada, a administração não se acaba e todos nós vereadores somos autorizados a denunciar. Mas não podemos deixar o povo sem receber o seu dinheiro. Relatou que em reunião com o prefeito, este informou que o salário só pode ser pago em parcelas no próximo ano, caso não tenha autorização para remanejamento. Pediu com respeito aos funcionários que votem no projeto. Desejou que todas as famílias tenham um bom final de ano e que os funcionários saiam alegres. Por fim, na ordem do dia, inicialmente o plenário por unanimidade concordou que as emendas de número 01 ao 07 de 2022 ao projeto de lei orçamentária anual de 2023 fossem colocadas juntas em segunda discussão. O que assim foi feito, mantendo os vereadores seu posicionamento, tendo a vereadora Maria Edna ressaltado seu posicionamento em relação à emenda 01 ao projeto de lei orçamentária anual 2023, que destina 2,1% para parlamentares
para remanejamento somente. O vereador Edivaldo Cardoso Soares disse que não concorda com a emenda número 01 ao projeto de lei orçamentária anual 2023, pois isso vai acarretar que no início do próximo ano estejamos já aqui. Em seguida, foi colocado em segunda discussão o projeto de lei orçamentária anual 2023, tendo os vereadores mantido suas opiniões. Também foi colocado em seguida discussões as seguintes posições: projeto de lei 010/2022, emenda modificativa aditiva supressiva 01 do projeto de lei 010/2022, subemenda aditiva 01/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva 01 ao projeto de lei 010/2022, subemenda supressiva número 02/2022, a emenda modificativa aditiva supressiva de número 01 ao projeto de lei 010/2022 e ao projeto de lei 010/2022 e o projeto de lei 013/2022. Com relação a estes últimos projetos, os vereadores mantiveram as suas posições. Pauta. Foi convocada para a realização de imediato a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente e secretário. Da fala da senhora, em que momento? Você falou assim, 2,1% parlamentar, depois aí eu deixo Maria Edna Lima Santos, ressaltando seu posicionamento em relação à emenda número 01 ao projeto de lei orçamentária anual de 2022, que destina 2,1% para remanejamento somente. Fala da senhora somente isso. Coloca a ata em votação. Vereador José Velames. Vereador Márcio. Vereador Everton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jackson. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. A ata da primeira sessão extraordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Tomar de Jeru, de vereadores de Tomar de Jeru, realizada às 14h39, dia 27 de dezembro de 2022. Às 14h39, dia 27 de dezembro de 2022, no edifício da Câmara Municipal da sede de suas sessões, reuniram os vereadores para realizar a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar de Jeru. Presentes vereadores: Antônio Costa Marques, presidente; Jackson São Nascimento, vice-presidente; Neverton de Araújo Santos, secretário; Márcio Leonildo da Silva, Antônio Miguel de Santana, Edileide Velames da Silva Guimarães, José Velames da Silva, Edivaldo Cardoso Soares e Maria Edna Lima Santos. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão e, em seguida, aberto o pequeno expediente. Não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente. O vereador Neverton de Araújo cumprimentou a todos. Sobre o processo seletivo, disse que foi importante ter tirado os médicos da previsão do processo seletivo, visto que a culpa sempre foi dos vereadores da oposição à falta de médico no município. Em relação ao pedido de suplementação, lembrou que usar os meios de comunicação, redes sociais e rádio para colocar a culpa nos outros é fácil.
E agora, de quem é a culpa? Do legislador ou do executivo, que executa e planeja o seu orçamento? Disse que não tem nada contra a festa do carro de bois. Não existem dotações indevidas, que se não fosse isso, não estava precisando desses 5%. Relatou que no programa de Janailson Oliveira, o prefeito enfatizou bem que mandou para esta casa mais de 1.100 folhas frente e verso. Destacou que depois que o projeto é votado de forma irregular, a culpa é do vereador. Por isso concorda com a vereadora de Leide, quando pede que os projetos sejam analisados. Ressaltou que é preocupante quando informações não são passadas nem para os vereadores nem para o Sintese. Isso é o que ocasionou essa situação. Esclareceu que os vereadores não estão aqui para fazer o mal, estão para aprovar o que é de direito dos servidores. Que acredita que o ano que vem o gestor vai garantir o piso e que os servidores devem lutar pelo direito. Quer mandar o servidor e a justiça atrás do direito que lhe é garantido. É uma vergonha. Desejou um ano novo de paz para todos e que as coisas andem nesta casa. E não tentando empurrar goela abaixo. Ressaltou que tem autonomia em seu voto e que não é mandado por ninguém, pois respeita e gosta de ouvir a opinião de cada um, para que se chegue ao denominador comum. Pediu que seja um ano de paz, sabedoria e discernimento. O vereador José Velames da Silva relatou que em toda a vida política sempre teve respeito a todos, que desta casa já saíram muitos projetos ruins para os servidores, como o Funprev. Disse que, de fato, foram pedidas informações que foi tirada de onde tinha para onde não tinha. O gestor sabe dos compromissos de final de ano. Lembrou que no final do ano passado houve o projeto das alíquotas e mesmo doente veio para a sessão porque sabia que aquilo era ruim para o povo, que até hoje não aconteceu nada com o prefeito. Do que o prefeito disse que aconteceria, pediu que os servidores entendam o voto que dará, pois pagará para ver se o prefeito não vai realizar o pagamento do salário, já que a única marca dele é pagar. Que é pagar os salários em dias. Como se fosse um favor. Favor não é perseguir o funcionário. Questionou. Isso é uma administração boa? Só tem o salário para pagar. Ressaltou que voltou em um orçamento de 60 milhões e nesse foi autorizado 40% e o prefeito fez o que quis. Tem que ser assim, e qualquer momento que ele convocar, estará aqui. Pediu desculpa porque até se culpa pelo que vai fazer, mas gastar mais de R$1 milhão com a festa fechada que foi feita ali embaixo é muito dinheiro. Questionou, saiu da onde esse dinheiro? E a culpa é do vereador? Desejo um bom final de ano a todos. A vereadora de Leide Velames da Silva Guimarães destacou que neste dia já estavam na 4ª sessão, seguindo o que foi combinado com todos os vereadores. Por isso agradeceu aos colegas, citando o que já ocorreu nas sessões anteriores. Desejou que o processo seletivo seja realizado com transparência, como ocorreu no processo seletivo da educação desse ano. Apesar dos problemas, ressaltou que tem ciência de que todos ali têm como expectativa o projeto de lei 013/2022, pedindo a compreensão de cada um pela forma que se posicionará na votação. Às vezes as coisas precisam acontecer para que todos aprendam a organizar um orçamento, para que não tenham problema como está ocorrendo agora. Solicitou o respeito de cada colega parlamentar. É uma decisão de cada um. Então é preciso manter o respeito. Destacou que o momento não é fácil para ninguém, nem para os servidores e nem para os vereadores. E que a responsabilidade não é sua. A vereadora Maria Edna Lima Santos iniciou dizendo que se retirou para não ouvir certas coisas,
que achou interessante quando a vereadora Leide disse que jogar pedra nela, que se transforma em amor. E se referindo à vereadora, destacou que ela não estava devolvendo amor. No final do ano, para 400 e tantos funcionários do município, não é isso que eu esperava dela, que se diz consciente e respeita também a população geruense. Ressaltou que respeita o posicionamento da vereadora, mas existe uma linha muito tênue entre respeitar e aceitar. Que os vereadores, sejam José Velames e Adelaide, não disseram o voto, mas já foram bem claros, que expressou suas vontades e que tem um retorno, porque não é justo que os servidores paguem o preço da briga com o prefeito. Registrou sua indignação com a situação e que todos os vereadores são maduros o suficiente para identificar as brigas com o prefeito. Vão à justiça e denunciem tudo que estiver errado, mas fazer com que os servidores públicos paguem por uma briga política que existe, isso não vai devolver amor. Destacou as emendas que foram apresentadas de última hora, já que existe tanta reclamação que tudo chega de última hora. Defendeu que não existe recesso parlamentar para vereadores, pois só trabalham 2 dias na semana e recebem bem. Mas quando há convocação extraordinária, todo mundo reclama. Então, que não tenha recesso, porque já temos durante todo o tempo. Relatou que todas as emendas colocadas para votação mal foram lidas pelo compromisso que foi feito, como foi dito pela vereadora Adelaide, mas também com a intenção de que votassem a favor do projeto para não deixar os servidores sem o salário de dezembro. Explicitou que não interessa o que ocorreu, interessa que cada um que trabalhou receba seu salário do mês de dezembro, citando a frase de uma pessoa que estava presente ao público. Reiterou seu pedido de voto favorável ao projeto de suplementação de crédito, que é só uma questão orçamentária, uma vez que o dinheiro está na conta, como o senhor Valmir da Cata explicou. Ressaltou que tem muito tempo que recebem o 13º salário até o dia 20 e o salário até o dia 31, que isso é um marco do prefeito e existe o piso salarial, que será outro marco, mas espera que não votem contra também, pois tudo que for do prefeito vocês querem ser ao contrário. Pediu pelo menos um voto a mais para que o projeto seja aprovado, reiterando que o dinheiro está na conta e que ele será perdido. Citando a cifra, solicitou que cada um dos parlamentares que ainda não se manifestaram avaliem e dê a possibilidade de receber o salário. Destacou que não paguem para ver. Não existe certeza. Não existe um estudo da Câmara e não somente questionar porque fez a festa do carro de bois. Ressaltou que não é prefeita, mas que tenta fazer o seu melhor, reiterando seu pedido ao vereador Edivaldo Cardoso Soares. Disse que em todos os seus mandatos nunca viu chegar um cartaz aqui pedindo volta a um projeto. Ressaltou que sempre votou para brilhar a sociedade e nunca foi orientado por pessoas nem sequer liderança política para votar contra a sociedade. Que existem pessoas que quanto pior, melhor. Mas o voto que foi recebido da sociedade deve ser respeitado. Disse que o vereador José Velames fala o tempo todo das estradas, do atraso do campo, do carro de pipa, mas não fala do projeto de mais de 3 milhões para o povoado onde nasceu, e nenhum prefeito nunca teve habilidade para colocar água para lá. Porém, por esses 2 meses a água estará chegando lá, pois a obra já foi começada. Referindo-se à vereadora Adelaide, disse que estão ali até aquele horário porque recebem muito bem. E tem gente que recebe um salário mínimo e ainda está aqui com fome. Ressaltou-se que o projeto não for votado, o dinheiro será perdido.
Relatou o que ouviu de alguém dizendo que não poderia fazer daquela forma. Lembrou que o vereador vai esquecer, mas o funcionário não vai esquecer que o dinheiro está na conta e não vai receber por conta de vereador. Destacou que tirar o dinheiro do bolso do povo é um crime, porque o dinheiro está na conta. Informou a notícia de que o vereador não quer votar no projeto a pedido de fulano. Não prova isso, mas a notícia está ali. Lembrou que a eleição vem aí. O vereador Jackson dos Santos Nascimento cumprimentou a todos, pediu desculpa pelas mensagens que foram mal respondidas, cumprimentou as secretárias presentes, dizendo-lhe que a contratação serão realizadas. Ressaltou que o projeto que for bom ao povo e que não cause desequilíbrio financeiro será favorável, seja ele de qualquer lugar. Parabenizou a todos que elaboraram a resposta do ofício, que diz respeito ao projeto do crédito suplementar. Relatou que inicialmente foi autorizado e remanejado pelo prefeito de 21 milhões questionados se esse 1 milhão não daria para prioridade para pagamento do salário de dezembro. Informou que o detalhamento foi remanejado 18% destes 45% e desse mais de 27%. Não tinha 1 milhão para pagamento de folha. Relatou que a festa do carro de bois não estava prevista no orçamento e é essa a sua despesa que o prefeito disse que aparece, que não estava na previsão e por isso tem que remanejar. Disse que, por a festa ser em associação, não achava que o município arcava com tanto, mas a sua contrapartida foi pesada. Destacou que no município os carros comissionados estão recebendo 200% de gratificação. Ocasiona esse desequilíbrio fiscal, mas do seu ponto de vista, a prioridade é quem é concursado. Lembrou que há um tempo atrás foram contra o aumento dos 14%, ao aumento na idade da aposentadoria. E hoje entendemos que ele foi errado na forma como ele usou o orçamento. Respondendo a uma pessoa do público, o vereador disse que os servidores dependem que eles tirem a responsabilidade do prefeito e joguem nas costas dos vereadores. Disse que não poderia dar 1 minuto à vereadora porque seu tempo já estava acabando e não tinha concluído nem mesmo a sua fala ainda. Só o senhor Valmir ressaltou o crime de responsabilidade fiscal, explicado, destacou que prometeu que não discutiria com nenhum colega vereador. Alertou que não vai querer responder pelo crime de responsabilidade fiscal, por isso não é favorável ao projeto. A presidência pediu respeito ao pronunciamento do vereador. O vereador destacou que o prefeito não será louco de deixar os servidores sem um salário e pagará ainda este ano, pois não acredita que a mentira de que os servidores estão sem salário por conta de vereador ainda cola. Ressaltou que já está saindo da mesa e, se quiserem, no próximo ano assumirá a responsabilidade do prefeito, pois ele falhou. Esse crime não pagará. Desejo que o gestor abra diálogo com os sindicatos e com as categorias. Por fim, desejou feliz ano novo para quem aceitar o seu posicionamento. Por fim, na ordem do dia, foi colocada em votação a emenda modificativa aditiva supressiva de número 01 ao projeto de lei de número 010/2022, a qual foi aprovada com unanimidade. Em seguida, foram abertas as votações seguintes proposições de forma independente. Subemenda aditiva 01/2002, a emenda modificativa aditiva supressiva 01 ao projeto de lei 010/2022 e subemenda supressiva de número 02/2022. A emenda modificativa aditiva supressiva de número 01 ao projeto de lei 010/2022 e do projeto de lei 010/2022, as quais foram aprovadas com unanimidade.
ato contínuo, foi votado o projeto de lei 010/2022, que foi aprovado também por unanimidade. Por fim, houve a votação do projeto 013/2022, que foi reprovado com 5 votos, a partir do desempate da presidência da mesa. Jackson dos Santos Nascimento, Neverton de Araújo Santos, Adileide Velame da Silva Guimarães, José Velame da Silva, Antônia Costa Marques. O vereador Edivaldo Cardoso Soares disse que o vereador Jackson poderia mudar seu voto, lembrando do cochicho, que contou que alguém disse que poderia ser diferente. A vereadora Edna pediu ao vereador José Velames, lembrando que ele é um vereador que admira as mulheres, que esteve na casa na aprovação do plano de carreira, quando foi defensor. E por isso, diante do apelo de cada um que está na casa, que supere as diferenças que tem como gestor e dê o voto para receber o salário e possam ter um ano novo feliz. Ressaltou que seu voto é favorável e que estará à disposição para realizar denúncias perante o Ministério Público, caso os demais vereadores também votem a favor do projeto. O vereador José Velames da Silva lembrou que sempre foi a favor dos servidores, mas a história agora é diferente. Quem todos os direitos sempre foi a favor e continuará votando. Destacou: se alguém fez errado, que pague o erro. Mas os servidores não pagariam, porque com certeza o prefeito pagará o salário, ressaltando que seu voto é não. O vereador Antônio Miguel de Santana disse que não tem como ser desfavorável a um projeto como esse. Só quem não pensa por deixar tanta gente correndo o risco de não ter seu salário pago em dias, ressaltando que o seu voto é sim. O vereador Neverton de Araújo Santos diz que a responsabilidade não é desta casa. A irresponsabilidade é da gestão, que não teve a competência de remanejar o orçamento para o pagamento dos salários dos servidores. Então, não levará essa culpa. Por isso, seu voto é não. A vereadora Maria Edna diz que o vereador Tonho Tinezinho falou de maneira clara sobre esse projeto e sobre o voto de cada um. Referindo-se à senhora presidente, disse que está decepcionada e imagina as pessoas que votaram nos vereadores, que são funcionários públicos e que dependem do município. Com o posicionamento de vocês em arriscar uma coisa que dizem ter garantia, mas nenhum tem a caneta. Então, seu voto é sim. Disse o vereador Dark que dentro de toda a sua coerência, que é independente e diante de outra documentação, que ele pode sair dali vitorioso, ou com mais um, e que está iniciando sua carreira política agora e tem tudo para crescer. Por isso pode rever seu voto com coragem e dignidade. Ressaltou que seu voto é sim em defesa do salário e do pão de cada um de nós. O vereador Edivaldo Cardoso disse que ouviu dizer na secretaria: não vão derrotar esse pessoal que está aí. Confessa que não foi nenhum dos vereadores que falou isso, foi uma pessoa que nem política é e que apenas estava dando um conselho. Destacou que já partiu dos vereadores Duda, José Velames e Adileide uma falta de respeito com o servidor. Disse que a presidência também faz parte dessa ignorância, de ter que acatar o pedido de alguém, às vezes. Finalizou dizendo que sim, em respeito à sociedade. O vereador Jackson dos Santos Nascimento questionou a vereadora Maria Edna o que ele ganharia só para reprovar o projeto, respondendo que ninguém ganha nada e não pode responder por algo que a culpa não é sua. E então querem que digam sim a um projeto que diz respeito à irresponsabilidade financeira do prefeito, que tem pessoas em sua família que são servidoras públicas. Ressaltou que simplesmente quer entrar limpo e sair limpo. Está dizendo não para não assumir a responsabilidade que é dele
e não acredita que ele vai deixar de pagar por capricho. Tem certeza. Ao final, disse que seu voto permanece o mesmo. Pauta. Foi convocada para ser imediatamente realizada a primeira sessão extraordinária do segundo período. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, bem como todos os trabalhos do segundo período legislativo de 2022. E para constar, foi levada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente e secretário. Coloca a ata em votação. Vereador José Velames. Vereador Márcio. Vereador Everton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jackson. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. Vocês me desculpem. Essa encerra. A ata da 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás Geru, realizada às 13h49 do dia 27 de dezembro de 2022. Às 13h49 do dia 27 de dezembro de 2022, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizarem a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás Geru. Presentes os vereadores: Antônio Costa Marques, presidente; Jackson Santos Nascimento, vice-presidente; Neverton de Araújo Santos, secretário; Márcio Leonil da Silva, Antônio Miguel de Santana, Edileide Velames da Silva Guimarães, José Velames da Silva, Edivaldo Cardoso Soares, Maria Edna Lima Santos. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão e, em seguida, aberto o pequeno expediente. Não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente. A vereadora Edileide Velames da Silva Guimarães disse que, com o fim de deixar registrado em ata, diante do combinado com todos os vereadores presentes, todas as emendas e todos os projetos irão para a primeira e segunda discussão, bem como votação, para que depois não haja nenhum problema. Por fim, pediu o voto das emendas e nos projetos. A vereadora Maria Edna Lima Santos diz que está preocupada com o pagamento do salário, mas a preocupação também se estende ao projeto do Previne Brasil, reiterando o que a vereadora Edileide falou, que todos os projetos e todas as emendas existentes na casa subirão. Faltou o Previne Brasil e outras emendas que chegaram quando já estavam sentados. Por fim, na ordem do dia, foi colocada em votação a emenda número 01 ao projeto de lei orçamentário anual 2023, na qual foi aprovada com 5 votos, com desempate da presidência da mesa. Neverton de Araújo Santos, Jackson Santos Nascimento, Edileide Velames da Silva Guimarães, José Velames da Silva, Antônio Costa Marques, tendo o vereador José Velames da Silva destacado que essa emenda é importante para que não ocorra o que ocorreu neste final de ano com a gestão. A vereadora Edileide Velames da Silva disse ser favorável para corroborar com a LDO, que foi votada com o mesmo percentual. Em votação, a emenda número 02 do projeto de lei orçamentária anual 2023 foi aprovada com 7 votos e uma abstenção, da vereadora Maria Edna Lima, a qual, diante de tantas sessões já abertas, propôs que o projeto seriam colocados em votação primeiro que a LOA, o que não foi acatado. O vereador Jackson Santos Nascimento, com a palavra, esclareceu que essas emendas são emendas ao projeto de LOA 2023 e o projeto de LOA 2003 trava a pauta. Por isso, ela deve ser votada primeiro. Seguiu-se com a votação
das seguintes proposições. Emenda número 03 ao projeto de lei orçamentária anual 2023. Emenda de número 04 ao projeto de lei orçamentária anual 2023. Emenda de número 05 ao projeto de lei orçamentária anual 2023. Emenda de número 06 ao projeto de lei orçamentária anual 2023. As quais foram aprovadas por unanimidade. Por fim, foi colocado em votação o projeto de lei orçamentária anual 2023, o qual foi aprovado com unanimidade, tendo a vereadora Maria Edna Lima destacado o artigo 229 do Regimento Interno e se manifestou sua indignação quanto ao andamento da sessão. O vereador José Velame da Silva falou da importância da LOA 2023 para toda a sociedade geroense. O vereador Márcio Leonildo da Silva, a fim de reiterar as palavras da vereadora Maria Edna, manifestou sua indignação. A pauta foi convocada para ser imediatamente realizada a primeira sessão extraordinária do segundo período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e secretário. Colocado em votação. Vereador José Lames. Vereador Márcio. Vereador Everton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jackson. Eu voto sim, senhor presidente. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. A ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Iru, realizada às 19 horas do dia 9 de janeiro de 2003, com o fim de apresentar o projeto de lei número 014/2022. Às 19 horas do dia 9 de janeiro de 2023, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizar a primeira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores, com o fim de apresentar o projeto de lei 014/2022. Presentes os vereadores Antônio Costa Marques, presidente de lei, Edileide Velame da Silva Guimarães, vice-presidenta, José Velame da Silva, secretário, Márcio Leonildo da Silva, Antônio Miguel de Santana, Jackson dos Santos Nascimento, Neverton de Araújo Santos, Edivaldo Cardoso Soares e Maria Edna Lima Santos. Havendo o número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidência da mesa propôs que sejam formadas e aprovadas as comissões do biênio 2023/2024, e a fim de possibilitar o andamento dos projetos presentes na Casa. Ato contínuo, foi apresentado o projeto de lei 014/2022 e logo depois suspendida a reunião para a formação das comissões. Estas foram apresentadas da seguinte forma: a partir do consenso entre os membros desta Casa Legislativa, bem como aprovadas. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, presidente Neverton de Araújo Santos, relator Jackson dos Santos Nascimento, membro Márcio Leonildo da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, presidente Maria Edna Lima Santos, relator Neverton de Araújo Santos e membro Edivaldo Cardoso Soares. Comissão de Servidores Públicos, presidente Márcio Leonildo da Silva, relator Jackson Santos Nascimento e membro Antônio Miguel de Santana. Em seguida, aberto
o pequeno expediente. Não houver pronunciamento. Aberto o grande expediente. A vereadora de Lei de Velames da Silva Guimarães cumprimentou a todos. Disse que o projeto de lei 014/2022 é um incentivo do Ministério da Saúde para a atenção básica, por desempenho, e que os profissionais serão merecedores, os quais estão sem receber até 2021. Informou que foi solicitada à Secretaria de Saúde uma lista com o nome dos profissionais que serão beneficiados, mas ainda não houve resposta. Ainda agradeceu aos profissionais presentes e explicou que foi um projeto que chegou de última sessão, no ano de 2022, mas hoje ele já foi lido e as comissões já foram formadas para admitirem os pareceres e assim possam receber esse incentivo. Relatou que o projeto já deveria ter vindo para casa, que em 2022 fez muitas cobranças, mas ele chegou na reta final. Informou que todos podem pegar cópia do projeto e sugerir modificações. Citou o artigo 2 da Portaria do Ministério da Saúde e disse que acreditaria que ele deveria constar no projeto. Ressaltou o cuidado necessário que deve se ter quando feita uma crítica a alguém. Desejou que 2023 seja um ano de tranquilidade e paciência. A vereadora Maria Edna Lima Santos cumprimentou a todos. Destacou que o projeto deveria ter sido colocado em votação na última sessão, porque foram colocadas também emendas que foram lidas de última hora. Se assim tivessem sido feito, não teríamos essa sessão para discutir o projeto. Vocês com certeza já estariam em diálogo com a gestão ou recebendo o que é de direito. Parabenizou o vereador Márcio por ter endosado a causa dos servidores que serão beneficiados com o projeto, por ter sentado e defendido junto ao prefeito. Parabenizou o Fabrício por ter encabeçado essa discussão. Parabenizou o prefeito por ter respeitado o que está em ata e o que foi decidido. Enquanto esta casa desrespeito do salário dos servidores, solicitou à mesa diretora, como foi um projeto decidido pelos interessados, que veja a possibilidade de serem emitidos os pareceres, como foi feito nas emendas, para que o projeto seja colocado ainda hoje em votação. Em respeito ao pedido dos servidores da saúde que serão beneficiados, o vereador Jackson dos Santos Nascimento cumprimentou a todos, parabenizou a presidente da casa, pela convocação dessa sessão para tratar do projeto do Previne Brasil, que se arrasta desde 2021, mesmo com dinheiro em contas. Parabéns a todos os profissionais de saúde que estão no topo dos municípios sergipanos com relação ao alcance das metas. Apesar de pouca estrutura do nosso município, questionou a Secretaria de Saúde o motivo, quanto tempo levará para restabelecer o agente de saúde da Rua Robério Dias. Em relação ao mês de dezembro, no que diz respeito ao salário, dizia que era a falta de orçamento. Com mais de 64 milhões aprovados em orçamento de 2003, atualmente no pagamento da folha de dezembro de 2022. Questionou, não seria este o momento dos servidores de cobrar da pessoa certa? Informou sobre os vetos realizados em algumas emendas, como a emenda para a distribuição de medicamentos gratuitos para as famílias carentes, para a manutenção do fundo municipal de saúde, para a distribuição de sementes gratuitas para os agricultores, entre outros, e cabe aos vereadores agora derrubar esses vetos. Por fim, agradeceu. O vereador Márcio Leonildo da Silva cumprimentou a todos, destacou o movimento da sessão por ter o prefeito mandado o projeto para casa e assim possamos apreciar e votar, contendo também a ata que foi deliberada e assinada pelos servidores. Parabenizou a vereadora Maria Edna por ter o acompanhado na reunião para discutir
e buscar o que era desejado pelos servidores. Parabenizou Fabrício em nome de todas as equipes que os procurou. Ressaltou o desejo que esse projeto seja apreciado e votado o mais rápido possível, para que possam ser atendidos pelo trabalho e esforço de cada um. Por conseguinte, a sessão foi suspensa por 5 minutos. Ordinária do primeiro período legislativo, com o fim de serem apresentados o veto parcial 001/2003 e o veto 2/2003. Nada que vai assinar o presidente do secretário. Coloco a ata em votação. Vereador José Velames. Vereador Márcio. Vereador Neverton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jackson. Voto sim, senhora presidente. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. Só tem essa da debatedor? É vou dizer a sessão, o projeto qual é, entendeu? A gente tá sem muita ata, a gente tá com a cabeça sem meia ata. Porque são muitas atas mesmo. Na próxima sessão. Mas é melhor colocar tudo. Na próxima a gente já começa com o pé direito. A ata da segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomado Jeru, realizadas 20 horas e 30 minutos do dia 9 de janeiro de 2023, para apresentação. Às 20 horas e 30 minutos do dia 9 de janeiro de 2023, edifício da Câmara Municipal, na sala de sessões, reuniram-se os vereadores para realizar a segunda sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomado Jeru, para a apresentação do veto parcial 001/2022 e o veto parcial 002/2022. Presentes vereadores Antônio Costa Marques, presidente, Edileide Velame Silva Guimarães, vice-presidenta, José Velame da Silva, secretário, Márcio Leonildo da Silva, Antônio Miguel de Santana, Jackson dos Santos Nascimento, Neverton de Araújo Santos, Edivaldo Cardoso Soares e Maria Edna Lima Santos. Havendo número regional, a senhora presidente declarou aberta sessão. Foram apresentados os seguintes vetos: veto parcial 001/2002, relativo ao projeto de lei 010/2022, e o veto parcial 002/2022, relativo ao projeto de lei número 009/2022. Em seguida, aberto o pequeno expediente, não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente, não houve pronunciamento. Foi convocada a terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo, a ser realizada no dia 11 de janeiro deste ano, às 19 horas, com o fim de serem apreciados o veto parcial de 001/2022, o veto parcial 002/2023 e o projeto de lei 014/2022. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata, que será assinada pelo presidente e o secretário. Coloca a ata em votação. Vereador José Velames. Vereador Márcio. Vereador Neverton. Vereadora Maria Edna. O veto parcial 001, o veto parcial 002 e o PL 014. O 014 é relacionado ao Prefeito Brasil. É isso? Não. Qual é relacionado ao Prefeito? Acho que está na sua folha. Não, tá não.
Porque nesse período aí não tinha votado ainda para o Brasil, não. Esse daqui não tem votado. Não tinha votado. É o pré-mim 014. O projeto 014. Como foi que se deu? Aí aqui, no caso, ela está lendo como se como aconteceu a votação. É isso? Não, ela só tá lendo. Aí isso aí foi na segunda-feira. Isso que é a parte. Sim. É o pré-mim 014. Mas Sempre o Ministério da Saúde para a atenção básica. eu vou acompanhar o colega lá assim. Vereador Jackson. Voto sim, senhor. Teve 2 abstenções e eu voto sim. Eu declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a leitura da ata. A ata da terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomato Jeru, realizada às 19 horas do dia 11 de janeiro de 2023, com o fim de serem apreciados o veto parcial 001/2022 e o veto parcial 002/2023 e o projeto de lei número 014/2022. Para apreciá-lo os vetos. Apreciação dos vetos. Às 19 horas do dia 11 de janeiro de 2023, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizarem a terceira sessão extraordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores do Tomato Jeru, com o fim de serem apreciados o veto parcial 001/2022 e o veto parcial 002/2023 e o projeto de lei 014/2022. Presentes vereadores Antônio Costa Marques, presidenta, Edileide Velames da Silva Guimarães, vice-presidenta, José Velames da Silva, secretário, Márcio Leônio da Silva, Antônio Miguel de Santana, Jackson dos Santos Nascimento, Neverton de Araújo Santos, Edvaldo Cardoso Soares e Maria Edna Lima Santos. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta sessão. Folha do ofício número 007 da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, aberto o pequeno expediente. Não houve pronunciamento. Aberto o grande expediente. A vereadora Edileide Velames Guimarães cumprimentou a todos, agradeceu à Secretaria de Saúde pela resposta ao ofício encaminhado. Informou que não apresentará emenda ao projeto, que a lista com os beneficiados com Previne Brasil é uma demonstração de competências dos profissionais. Lembrou que a apreciação também dos vetos. Agradeceu mais uma vez por estar nesta casa, exercendo seu papel de parlamentar. Ato contínuo. Aberta a ordem do dia. Foram lidos os vetos parcial 001/2022 e os pareceres das respectivas comissões parlamentares, sendo tal o ato do Poder Executivo, rejeitado com 5 votos. Edileide Velames da Silva Guimarães, Neverton de Araújo Santos, Jackson dos Santos Nascimento, José Velames da Silva, Antônia Costa Marques, existindo 3 abstenções, Edvaldo Cardoso Soares, Márcio Leônio da Silva e Antônio Miguel de Santana, e o voto pela mudança de Maria Edna Lima Santos. A sessão foi suspensa por 5 minutos. Retomando também, foi lido o veto parcial de 002/2022 e seus pareceres, os quais foram emitidos pelas respectivas comissões permanentes, sendo rejeitado com 5 votos. Edileide Velames da Silva, Neverton de Araújo, Jackson dos Santos, José Velames, Antônio Costa Marques. Existindo 3 abstenções, Edvaldo Cardoso, Márcio Leonildo da Silva, Antônio Miguel de Santana. E um voto pela manutenção, Maria Edna Lima Santos.
O vereador Márcio Leonel da Silva, em seu voto, pediu o respeito da presidência da mesa diretora ao artigo 35 do Regimento Interno. Lendo, a vereadora Maria Edna Lima informou que, diante de como as coisas ocorreram no final do ano, quando foram apresentadas emendas de última hora, seu voto é pela manutenção do veto. Destacou que a presidência não pode votar nessa apreciação. O vereador Jackson dos Santos Nascimento disse que não há nada que peça a presidência demitir seu voto, uma vez que se trata de veto do Poder Executivo. Da Silva, durante a segunda rodada de votação, citou o artigo 19 do Regimento Interno. Lendo, chamou a atenção dos membros da mesa diretora para a disposição do dispositivo citado. O vereador José Velames da Silva informou que já viu vários presidentes desta casa votar. Por isso, a presidência atual pode expressar seu voto. Por fim, colocado em votação o projeto de número de lei 014 de 2022, que foi aprovado por unanimidade. O vereador advogado Soares disse que seu voto é favorável, se a presidência também não desmanchar. A vereadora Maria Edna Lima Santos, referindo-se à presidenta, disse que é preciso ver quem está assessorando, pois ela ultrapassou o regime interno, que seu voto é favorável, se a presidência também não desmanchar. O vereador Jackson dos Santos Nascimento disse que ficou pensativo com alguns comentários, visto que tem esperado por mais de 2 anos para votar nesse projeto, mas existem alguns temas calorosos e finalmente poderá dar seu voto favorável, como era há 2 anos. O vereador Márcio Leonel da Silva cumprimentou a todos os presentes da saúde, em nome de Fabrício e Marinalva. Parabenizou seus 2 colegas, que há pouco tempo faziam parte da mesa diretora, mas que tinham pouco nervosismo e tinham pouco entendimento, ainda devido ao pouco tempo que chegaram na casa. Ressaltou que a questão de ordem tem que prevalecer. Tem que prevalecer os artigos, o regimento da casa e a lei orgânica que tem que ser respeitados. Destacou que não poderia deixar nesse projeto pelo tanto de vezes que fez essa cobrança, citando o nome dos colegas que o apoiaram. Então, nada mais justo do que ser votado esse projeto para que recebam o que trabalhou. Por fim, disse ser uma noite de comemorações entre os beneficiados, desejando que possam receber o que é devido dos anos 2021 e 2022 e posteriormente em 2023. O vereador José Velames da Silva relatou que sempre defendeu o direito de qualquer trabalhador e que é uma pena ter demorado tanto, apesar de tantas cobranças. Ressaltou nunca ter votado em projeto contra os servidores e que nunca votará. O vereador Edivaldo Cardoso Soares, durante a segunda rodada de votos, disse que não acredita no que o vereador José Velames falou e que a presidência, quando atropela as coisas, causa vergonha a todos os membros da casa. A vereadora Maria Edna Lima Santos, durante a segunda rodada de votos, disse que reafirma o seu voto, ainda mais porque, desta vez, nenhum secretário receberá. Por isso, parabenizou a senhora Marinalva, uma vez que, em outro momento, que não devia receber, recebia. Pauta foi convocada a primeira sessão extraordinária do primeiro período. Primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi levada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente e o secretário. Não tem mais não. Coloco em votação o vereador José Velames. Sim, senhor. Vereador Márcio. Vereador Neverton. Vereadora Maria Edna. Vereador Jackson. Declaro aprovada a ata. Convido a servidora para a apresentação dos demais documentos
O projeto de resolução do número 01/2023 dispõe sobre o reajuste salariais dos servidores públicos efetivo e comissionado da Câmara Municipal de Tomar do Jeru. Projeto de resolução número 001/2023 dispõe sobre reajuste salarial aos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Tomar do Jeru e outras providências. A Câmara Municipal de Tomar do Jeru, expressão legítima da democracia representativa, aprovou e a presidente, conforme o artigo 222 do Regimento Interno, resolução número 06 de 12 de dezembro de 1992, promulga a seguinte resolução. Fica reajustado o valor do vencimento base dos servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Jeru, nos termos do artigo 16, inciso 2 e artigo 152, inciso 2, ambos do regime interno, segundo a tabela que se segue. Cargos e salários. Secretário-geral, 1.700, assessor financeiro, 1.700, assessor do controle interno, 1.700, assessor parlamentar, 1.302, assessor técnico, 1.302. As despesas decorrentes da execução desta resolução ocorrerão por conta das dotações orçamentárias descritas no orçamento vigente. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário. Justificativa. Senhoras vereadores e senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Tomar do Jeru, com fundamento no artigo 16, inciso 2 e artigo 154, inciso 2, ambos do regimento interno, encaminha para apreciação dos nobres vereadores o projeto de resolução número 001/2023, reajustando o valor do vencimento base dos servidores públicos municipais dessa Igreja Casa Legislativa. Essa mesa diretora ressalta que o reajuste vem após um longo período, vez que o último realizado foi no ano de 2017. E durante esse lapso temporal houve diversas questões sociais e financeiras, como o aumento da inflação e, em especial, a saúde pública em decorrência da pandemia do Covid-19. Assim, passados mais de 5 anos sem reajuste, nada mais justo que promover, desde logo, a recomposição salarial das perdas inflacionárias para os servidores deste Poder Legislativo. Câmara Municipal de Tomar do Jeru, 6 de fevereiro de 2023. Declaro aberto pequeno expediente. Convido o vereador José Velames. Convido o vereador Márcio. Convido o vereador Everton. Convido a vereadora Maria Edna. Bom dia a todos, senhor presidente. A minha fala é rápida, apenas para solicitar a cópia das datas. À disposição. Muito obrigada. Vereador Jackson. Urgência, presidente. Declaro aberto o grande expediente. Convido o vereador José Velames. Convido o vereador Márcio. Convido o vereador Everton. Bom dia a todos e a todas que se encontram no recinto desta casa. Começando os trabalhos, de volta aos trabalhos do Legislativo, da Câmara Municipal de Tomar do Jeru. Eu quero só agradecer a Deus por dar essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna, mais uma vez, discutindo e buscando melhoria para o nosso povo. Quero também ressaltar a enorme satisfação que no dia de ontem estive na cidade de Maruim, onde fomos recepcionar o excelentíssimo senhor presidente da República, o
Luiz Inácio Lula da Silva, onde veio a cidade de Maruim da continuidade da ordem de serviço da duplicação daquela região. Em breve, com fé em Deus, teremos também a duplicação de Estância, a divisa com o Rio Real. Quero agradecer também ao prefeito da cidade vizinha, ao senhor Sandro de Jesus, pela recepção com a gente lá também, que estava presente, né, onde tivemos um diálogo muito importante com relação a algumas coisas que ele vem demandando do município de Tomado de Jeru. Inclusive, eu quero agradecer aqui a ele, nesta tribuna, né, por toda vez que este vereador que aqui os fala procura, é bem atendido e é servida à sociedade uma boa parte do nosso município. No mais, agradecer a todo o povo jeruense, né, e dizer que esse segundo biênio, com fé em Deus, a gente iremos, né, em busca da melhoria, da melhor qualidade de vida para o nosso povo. Convido a vereadora Maria Edna. Convido o vereador Jackson. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, todos que nos acompanham através das redes sociais, destacando a fala do vereador Neverton, né, que no dia de ontem também estive com eles na cidade de Maruim, prestigiando o presidente Lula, que veio trazer boas notícias para o nosso estado, né? E uma dessas notícias é com relação à BR-101, a duplicação da BR-101, que todos nós sabemos qual o sofrimento de nós, aqui municípios de Jeru, para chegar na capital, quando a gente até chegar em Estância, o sofrimento da gente qual que é. Então, esse foi um dos investimentos que nos deixou muito feliz, a retomada dessa duplicação, né? E entre outros projetos para o estado de Sergipe. Então, parabéns, presidente Lula, está honrando o que o nordestino, o que o sergipano fez por ele. Se tratando da educação do nosso município, eu estou aqui com um ofício que acabei de protocolar, solicitando que o gestor municipal encaminhe para esta casa o projeto de lei que trata do piso salarial dos profissionais da educação do magistério. Estamos aguardando ansiosamente para que nós possamos deliberar e aprovar esse piso dos professores. Então, já acabei de protocolar aqui um ofício solicitando que ele encaminhe o mais rápido possível esse projeto de lei do reajuste do magistério, né? E espero que na próxima sessão esse projeto já esteja aqui na casa para que nós possamos deliberar e aprovar que os profissionais do nosso município têm que ser valorizados. No mais, dizer que estamos voltando de recesso no dia de hoje e lembrar para aqueles de administração pública que costuma trabalhar de forma errada e de forma irregular, que o sossego acabou. No mais, um bom dia a todos. Na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Convoco a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023. Desejo a vocês um final de semana que curta o carnaval com paz, saúde e só tenho que agradecer a Deus.